Curso Conquista. Estudar para conquistar. Olá, que tal? Aqui é a Audrey, professor de espanhol de vocês. Infelizmente a gente não está podendo ter uma aula aí juntinho, pessoalmente, mas vamos continuar aqui no nosso universo cibernético e virtual, século XXI, Black Mirror, e ter uma aula de continuar aí, né, a saga dos pronomes, e ter uma aula sobre pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Nós já tivemos uma aula sobre pronomes pessoais, agora vamos falar um pouco sobre pronomes demonstrativos e possessivos. Os pronomes demonstrativos, eles são palavras que sofrem variação de acordo de como ela vai ser usada, né? Aqui no caso a gente tem variação de gênero e número, ou seja, masculino e feminino, e no espanhol também temos o neutro, e também no plural, né? Singular e plural. Então, o que são os pronomes demonstrativos? Como eu já disse, são palavras variáveis que acompanham ou substituem o nome, indicando a posição dos seres no espaço e no tempo, em relação às pessoas gramaticais. Ou seja, o pronome demonstrativo, ele tem a variação de acordo com a distância daquele objeto que a gente está se referindo, né? Então, por exemplo, esse celular aqui, este celular está perto de mim, está perto de quem está falando sobre esse objeto. Então a gente usa o este, né? É só um exemplo, eu vou explicar melhor depois. E se, no caso, a pessoa que eu estou falando esteja segurando o celular, eu falo esse celular, ou seja, o objeto está próximo da pessoa que está recebendo essa mensagem, né? Então o objeto está próximo da pessoa que está recebendo a mensagem. E, por exemplo, se eu estiver conversando aqui com minha amiga e tiver uma pessoa mais longe, uma pessoa mais distante, uma pessoa que não seja nós aqui que estamos batendo um papo, eu uso aquele celular, né? Porque é mais distante. Então a gente tem essa variação aí, né? Então a gente vai aprender agora o uso dos pronomes demonstrativos, né? E falar um pouco mais sobre essa coisa de graus de distância e tudo mais, né? Então, gente, vamos lá. Vamos falar agora sobre cada caso, né? Agora a gente vai ignorar os pronomes demonstrativos neutros, tá? Eu vou explicar ele pro final da aula, pra gente não se confundir. Vamos ficar só no singular, plural, masculino e feminino. A primeira linha, ela é a linha dos pronomes de primeiro grau de distância, podemos dizer assim. É quando o objeto ou a pessoa que nós estamos nos referindo está próximo de quem está emitindo a frase, no caso a gente. Normalmente é sempre quando a gente se refere a coisas que estão próximas de nós mesmos, né? Então, este, esta, estos e estas são pronomes demonstrativos que demonstram proximidade do objeto e da pessoa. Normalmente a pessoa está segurando, está do lado do objeto, uma proximidade bem próxima, né? Vamos ser redundante aí para vocês entenderem. Agora vamos dar uns exemplos aqui. Aqui. Deixa eu tirar esses aqui para vocês não confundirem. Vamos lá. Exemplos, né? Deixa eu tirar essa imagem aqui também, seria bom. Enfim, o primeiro exemplo que a gente tem aí é quanto custa esta falda? Ou seja, quanto custa essa saia? Então, provavelmente a pessoa está segurando a saia e mostrando para o vendedor, ou enfim, para a pessoa que trabalha na loja e perguntando quanto custa essa saia. Ou a saia está na arara e a pessoa está segurando a saia, né? Então é algo muito próximo. Normalmente as pessoas estão segurando, estão próximas do objeto que elas estão se referindo. Então, quanto custa esta saia? A pessoa está bem próximo da saia, provavelmente segurando a saia. Esta semana tenho uma prueba, ou seja, não é só sobre objetos palpáveis, pessoas palpáveis. O esta, estos e estas também podem ser utilizados para, enfim, tempo, espaço e tempo, né? Então, esta semana, ou seja, a semana que está vigente agora, ou seja, amanhã, depois ou no final de semana, eu vou ter uma prova, né? Tem uma proximidade. Caso for algo distante, a gente usa os outros pronomes que a gente vai ver agora, daqui a pouco.
E o último exemplo aí é este é o coche de Juan, ou seja, este é o carro do Juan. Provavelmente a pessoa está do lado do carro, dentro do carro, enfim. Mas tem uma proximidade bem grande de quem está emitindo a frase, tá? Então, esses são os exemplos de este, esta, estos, estas. Agora vamos para a segunda linha. Bom, a segunda linha, que é o esse, essa, essos e essas, é quando o objeto ou a pessoa que nós estamos nos referindo está próximo do receptor da mensagem. Ou seja, se eu estou conversando com alguém e eu quero indicar um objeto ou uma pessoa que está próxima dessa pessoa que eu estou conversando, eu vou usar o esse, essa, esses ou essas, tá? Então, é quando o objeto está próximo do receptor da mensagem, tá? Então, vamos ver os exemplos para a gente entender melhor? Deixa eu botar aqui. Esse, essa, esses e essas. O primeiro exemplo é: podemos comprar esse móvel que está aí? Ou seja, móvel é celular. No espanhol pode ser tanto móvel quanto celular, tá? Depende da região do país que a gente está se referindo. Normalmente aqui na América Latina a gente usa mais celular mesmo, tá? Enfim, podemos comprar esse móvel que está aí? Ou seja, provavelmente a pessoa, né, ou a pessoa que está falando essa frase, ela está indicando um celular que está próximo do vendedor, né? Lá um pouquinho mais distante, um vendedor está lá no balcão, enfim. E normalmente os pronomes demonstrativos de segundo grau de distância, né, eles vêm junto, acompanham também esse advérbio que é o aí, né, esse aqui. Aí, o advérbio de posição, de lugar, advérbio de lugar. Posição é ótimo, advérbio de lugar, aí. No caso do este, esta, isso e estas, estos e estas, é o aqui ou acá, tá? Aqui ou acá. O acá, ele é a mesma coisa que aqui, só que mais utilizado aqui na América Latina, tá? Então, se fosse próximo da gente, se o celular estivesse próximo de mim, eu falaria: podemos comprar esse móvel que está... Não, desculpa. Podemos comprar este móvel que está acá ou aqui, né? Está próximo da gente. É o advérbio de lugar, tá? E o segundo exemplo é: esses chicos são muito listos, né? Esses meninos são muito espertos. Esses meninos são muito inteligentes, muito malandros, né? E provavelmente esses meninos estão próximos da pessoa que você está mandando essa mensagem. E o terceiro exemplo: quero essa mochila, né? Mochila está distante de quem está falando isso. Então, bem fácil, bem simples, né? Não tem segredo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É basicamente isso, ok? E agora, por último e não menos importante, o de terceiro grau de distância, ou seja, quando está distante tanto do emissor quanto do receptor da mensagem, né? Então, normalmente quando a gente vai fazer aquela fofoquinha, sabe? Falar, aquela ali, ó, aquela safada, tá aqui, não sei o quê. Enfim, é basicamente isso. A gente está se referindo a alguém que está distante tanto de mim quanto da pessoa que eu estou conversando, né? Ou mandando uma mensagem, enfim. E são aqueles ou aquelas são os pronomes de terceiro grau de distância, né? Vamos ver os exemplos aqui? Peraí, se o computador colaborar, vamos lá. Opa, aí, foi. Aquele parque não tem piscina, ou seja, aquele parque não tem piscina. Provavelmente no diálogo a pessoa falou, citou esse parque, e eu estou falando que aquele parque não tem piscina. Aquele parque provavelmente está longe, ou a gente está no outro lado da rua e eu estou falando, passando de carro, sabe? Falando, aquele parque ali não tem piscina, sabe? Tem uma certa distância. Aquela falda ao fundo me gusta mais, ou seja, aquela saia que está mais ao fundo, né? Eu gosto mais, né? Eu gosto mais daquela saia ao fundo, ou seja, a saia está mais distante da gente, da pessoa que está emitindo e recebendo a mensagem. Aqueles livros são os tuyos.
Aí nós temos um pronome possessivo que a gente vai falar daqui a pouco, que é os tuyos. Tuyos são seus. Então, aqueles livros são seus, né? Normalmente o livro está ali empilhadinho no canto da sala, tudo mais. Aí fala, aqueles livros ali são seus, tá? Então, bem simples, gente. Pronome demonstrativo não tem mistério. Agora a gente vai fazer uns exercícios sobre pronomes demonstrativos, tá bom? Gente, antes de fazer os exercícios, eu esqueci de comentar algumas outras coisas aqui. Os pronomes demonstrativos neutros, né, que tem na língua espanhola, eles são usados mais para coisas, como posso explicar, que não tem gênero, no caso, coisas abstratas. Então, por exemplo, eu pergunto para você, o que é isso? O que é isso? Aí você me responde, é uma cuchilha, né? É uma faca. Então, porque eu não sei exatamente o que é isso. Então, não tem como eu vou botar um gênero em algo que eu não conheço. Então, o que é isso? Né? Então, algo mais abstrato. Isto é o que importa. Isto é o que importa. Né? Uma ação é o que importa. É uma atitude, entendeu? Não tem como a gente botar um gênero para uma atitude ou por uma ação. Então a gente usa o pronome demonstrativo neutro. Quizás aquilo, mesma coisa do quizás isso, só que quando algo está longe, né, tanto de mim quanto do receptor da mensagem. Então, quizás aquilo, né, a gente aponta lá para o que nós estamos com dúvida do que é. E uma dica aí, uma curiosidade, é que em espanhol os pronomes demonstrativos não admitem contração com preposição. Então aqui no português, né, a gente usa muito nessa, naquele, naquela, nesta, né, que é a contração da preposição na, enfim, e o pronome demonstrativo, né? Aí fica nessa, é o pronome, a preposição na mais o pronome essa. Aí fica nessa. Já no espanhol a gente não tem contração, tá? No espanhol a gente usa en essa, en aquel e de esta. Ali não é nesta não, desculpa gente, é desta. Desta, tá? No espanhol a gente não faz contração, ok? Outras curiosidades também é que a gente usa os pronomes demonstrativos em algumas expressões muito utilizadas no espanhol. Que se a gente for traduzir as expressões no pé da letra, talvez não fique muito coeso, a gente não entenda muito bem. Então, por exemplo, a eso de mais a hora é usado por uma ideia de hora aproximada. A gente não tem muita certeza a hora exata que aquilo aconteceu, né? Então, por exemplo, el avión desapegou a eso de medianoche. Ou seja, o avião decolou por volta de meia-noite. Por aí, talvez tenha sido meia-noite 10 ou 11h50, mas foi perto de meia-noite, tá bom? Outra expressão também é isso. É usado para pedir mais detalhes diante de uma notícia surpreendente, né? De algo que te chocou, inesperado, né? Me caso el próximo mês. Isso, né? É o famoso como assim, né? Me caso mês que vem. Como assim você vai casar mês que vem? Eu não estava sabendo, né? É algo surpreendente, algo que nos pega de surpresa. Em esto é usado quando queremos inserir um fato novo durante o relato de outro, né? Estávamos passeando e em esto escuchamos uma fuerte explosão. Estávamos passeando e nisto escutamos uma forte explosão, né? É algo que aconteceu enquanto eu estava fazendo outra coisa, né? Então eu estava relatando que eu estava passeando, tudo mais, dando uma andada no parque, coisa que a gente não está podendo fazer por causa do coronavírus, né? Então fiquem em casa, mas é essa ideia aí de algo que aconteceu no meio de outra ação, né? Esto es, peraí, deixa eu baixar aqui para vocês enxergarem. Esto es, usado para reformular o que foi dito. Eram 30 pessoas, isto é, 31 pessoas. Eram 30 pessoas, isto é, 31 pessoas.
Ou seja, eu me equivoquei na oração que eu disse antes, né, na frase que eu disse antes, e fui dar uma corrigida, falar, não foi 30 pessoas, foram 31 pessoas, tá? Isso é usado para expressar uma aprovação, né, algo, isso aí, é como se fosse um isso aí, muito bem, né? Essa sim, isso é, ou seja, é assim que se faz, isso é, isso mesmo, é assim mesmo que se faz. É uma de essas, usada para referir-se a algo que possa ocorrer inesperadamente. Anda com joias, em uma dessas te assaltam, né? Andas com joias, numa dessas te assaltam. São expressões que a gente usa muito aqui no português também, só que a gente está falando no espanhol. É só uma curiosidade, vocês não precisam gravar isso, né? Sem ficar gravando e tudo mais, porque são expressões muito parecidas que a gente usa aqui no português, né? Mas é bom ficar atento aí, porque a gente pode ser pego de surpresa aí no texto, principalmente se for um diálogo, se tiver um diálogo no texto, pode ser usada essas expressões, tá bom? Agora vamos, sim, de fato, para os exercícios. Então, gente, eu falei que a gente vai fazer exercício, mas a gente vai falar sobre pronomes possessivos antes, tá? Que a gente faz exercícios tanto de pronome possessivo quanto de demonstrativo. O pronome possessivo em espanhol, ele tem uma peculiaridade aí diferente do português. Qual é essa peculiaridade? Ele tem duas formas de ser utilizado. Tem as formas tônicas e as formas átonas. Em espanhol, plenas e apocopadas, ok? Quais são as diferenças dessas duas formas? É bem simples. As formas tônicas são utilizadas depois do substantivo. E as formas átonas, apocopadas, são utilizadas antes do substantivo. No português, não faz diferença se eu falar minha casa, casa minha. Apesar de oralmente a gente não utilizar casa minha, telefone meu, parece até um pouco estranho, meio aquela coisa assim, é gramaticalmente correto, tá? Não é errado a gente falar dessa forma. Só que oralmente a gente não utiliza. Mas no espanhol, que é a mesma coisa, né? A gente não utiliza muito as formas tônicas, por exemplo, oralmente, mas gramaticalmente tem essa diferença e é correto também. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Mi casa, casa mia, ou seja, forma apocopada, mi casa, e casa mia, forma tônica, forma plena, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. E eu vou explicar agora a variação que existe do pronome, porque ele é variado em 3 tipos, que é gênero, número e pessoa, tá? Aí a gente vai dividir em 2. Vamos dividir em gênero e número e em pessoa. Em pessoa, ele varia de acordo com o possuidor. Ou seja, se eu possuo algo, e eu vou falar que eu possuo algo, se eu vou falar que eu possuo uma cuchilha, uma faca, eu vou falar que eu vou utilizar a primeira pessoa do singular, yo. Se eu for falar que ele possui algo, eu vou utilizar a terceira pessoa do singular. Se eu for falar que eles possuem algo, eu vou utilizar a terceira pessoa do plural, que é ustedes, ellos e ellas, ok? Então a variação em pessoa depende do possuidor, de quantos possuidores tem e de quem é, né? Se eu possuo, se tu possui, se ele possui, se nós possuímos, ok? Então a variação em pessoa é de acordo com o possuidor, tá? Então temos aí um possuidor, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e vários possuidores, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? E agora, ele varia em gênero e número de acordo com o que é possuído, tá? Então, se eu vou falar mi casa, aí o mi não faz variação, ou a forma átona não faz variação
de gênero. Mas, por exemplo, se eu falar casa minha, eu tenho só uma casa e casa é um substantivo feminino. Então, eu vou utilizar o pronome possessivo no singular e feminino. E como ela é minha, né, eu vou utilizar a primeira pessoa do singular. Deu para entender? Eu espero que sim. Acho que eu expliquei tranquilo, tá? Então, em pessoa varia de acordo com o possuidor e em gênero e número varia com o que é possuído. Se é uma casa só que eu tenho, se é duas, se é três, se é ele que possui, se é tu que possui, se é nós que possuímos, tá bom? E também aí essa questão do se o pronome vai vir antes ou depois do substantivo. Agora vamos conhecer os pronomes possessivos, tá? As formas tônicas, que é a forma plena, né? Na primeira pessoa do singular é mio, mios no masculino, mia e mias no feminino, tá? Então, mia casa, su casa, tô zoando. Mas varia de acordo com o que é possuído. Na segunda pessoa do singular, que é o tu, é tuyo, tuyos, tuya e tuyas, ok? Na terceira pessoa do singular, suyo, suyos, suya e suyas. É a mesma coisa do que da terceira pessoa do plural. Ah, mas por que é a mesma coisa? Porque o que varia não é a pessoa, né? Não é o possuidor, é o que é possuído. Então, independente, a gente vai utilizar os mesmos pronomes, tá? E na primeira pessoa do plural é nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, tá? Que a primeira pessoa do plural é nosotros. E na segunda pessoa do plural, que é vosotros, é vuestro, vuestros, vuestra e vuestras, ok? E na terceira pessoa do plural, como eu disse, é a mesma coisa do que na terceira pessoa do singular, ok? E agora as formas átonas, que é as formas utilizadas antes do substantivo. Elas não variam em gênero, elas só variam em singular e plural. Então é mi casa, mis casas, ok? E na primeira, como eu já falei, eu é mi e mis. Tu é tu e tus. Ah, mas como é a diferença do tu, pronome pessoal, para o tu, pronome possessivo? Né? O tu, pronome pessoal, ele é utilizado acento no tu. É tu com acento agudo. E o pronome possessivo não possui acento, tá? É só tu sem acento e tus, tá? E o pronome pessoal, tu também não tem variação de quer dizer, tem variação de número, mas aí é vosotros, ok? E na terceira pessoa do singular é su e sus. Defendam o sus, inclusive, tá? Só um lembrete aí. Mas, e a mesma coisa do que o terceira pessoa do plural, tá? É exatamente a mesma coisa, não muda, justamente porque a variação é de acordo com aquilo que é possuído. E a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural, ela não tem a forma átona, ok? Aí aqui eu botei um exemplo. Olha, nuestra casa, casa nuestra, ok? Não tem diferença a gente usar tanto antes quanto depois. É gramaticalmente correto as duas formas. Só na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a terceira do plural que a gente faz essa variação de antes ou depois do substantivo, tá? Agora, é basicamente isso, tá? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Ah, uma curiosidade aí é que aqui na América Latina, né, nos países da América Latina e da África que falam espanhol, a gente não utiliza vuestro e vuestras, vuestros, tá? A gente utiliza suyo, suyo, suya e suyas, ok? No caso aqui
na América Latina. Só na Espanha que é utilizado vuestro, vuestros, vuestras, vuestra, ok? Então é basicamente isso, pronomes possessivos. Qualquer dúvida pode me ligar, mandar um zap, ok? Que eu vou atender vocês e tirar suas dúvidas. Mas é bem tranquilo, bem fácil. E agora sim a gente vai fazer os exercícios. Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer os exercícios. São 2 exercícios bem simples, só para a gente reforçar os usos dos pronomes, tanto demonstrativo quanto possessivo, tá? Só para completar as lacunas, os 2 exercícios. Eu vou deixar uns exercícios aí de vestibular mesmo para vocês fazerem em casa. E aí a gente conversa depois no WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, vocês vêm me procurar, tá? Só vamos fazer esses 2 aqui para reforçar as regrinhas que existem de uso do pronome demonstrativo e dos pronomes possessivos, tá bom? Dá um pause aí no vídeo. Esse exercício que está aí na tela, ele está na página 46 da apostila de vocês. Vocês podem pegar lá e fazer, ou vocês pegam um papel, um caderno e escrevem os pronomes que vão se encaixar nessas lacunas aí, tá bom? Então dá um pause aí no vídeo. Pausou? Pausa aí. Pausou? Ok. Então vamos fazer agora, vamos completar essas lacunas. Como eu disse, é basicamente para completar as lacunas, o enunciado está falando. Completa as frases com os demonstrativos adequados. Vamos completar as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Então a gente tem que analisar primeiro a quem o emissor da frase está se referindo, ao que ou a quem ele está se referindo. Aí no caso só tem objetos, então há o que, né? E a gente tem que analisar esse substantivo, né, que é o objeto, se ele é plural, ou plural ou singular, ou masculino e feminino. E a partir daí, e das informações de proximidade com o falante ou com o ouvinte, a gente vai saber qual é o substantivo, qual o pronome correto a ser utilizado, tá? Então vamos lá. A primeira frase está escrita assim: pontinho, pontinho, aletas são melhores que, pontinho, pontinho. No primeiro, ele está se referindo a algo que está longe dele, do falante e do ouvinte. Então é algo que está distante. E no segundo, é algo que está perto do emissor, do falante daquela frase, tá? E a gente tem que procurar qual é o substantivo que ele está se referindo aí na frase. No caso, são aletas. Ah, mas eu não sei o que são aletas. Aletas são nadadeiras, barbatanas. Eu acho que nesse caso ele está falando de pé de pato, sabe? Aqueles pé de pato que a gente usa na aula de natação. Então. Mas eu não sei o que é isso na prova. Enfim, mas a gente só pela palavra, a gente já consegue ver que é uma palavra, um substantivo feminino e plural. Você não precisa saber o que significa. Só tem que conseguir identificar que é um substantivo plural e feminino, ok? A gente sabendo que é um substantivo plural e feminino, a gente vai agora analisar a questão do grau de distância e pegar os substantivos corretos. Substantivos não, os pronomes corretos para serem completadas aí na lacuna. Isso em todas as frases, ok? Então a primeira é lejos, longe, né? Então, qual é o substantivo feminino? Gente, estou cismando com o substantivo. Qual é o pronome demonstrativo feminino e plural que dá a ideia de distância? Aquelas. Então, aquelas aletas são melhores que. Aí a gente vai usar o outro pronome demonstrativo próximo, né? De novo, novamente, um pronome plural e feminino, né? Só que agora com um grau mais próximo de distância. Provavelmente as nadadeiras que estão na mão de quem está falando ou na frente dele, né? Então, aquelas aletas são melhores que estas, né? Estas é quando está muito próximo do emissor da frase, tá bom? Agora letra B, pontinho, pontinho, tabla foi um regalo de mi padre, pontinho, pontinho, de mi noiva, novia, desculpa, de mi novia, minha noiva.
Então a gente tem que identificar ao que ele está se referindo, né? É tabla. Tabla é quadro, uma pintura, uma tabela, enfim. Mas não sei o que é tabla, não sei o que. Novamente, dá pra gente identificar que é um substantivo singular e feminino. Então a gente vai usar um pronome singular e feminino, ok? A primeira lacuna é o pronome que está próximo de quem está recebendo a mensagem. Então vamos fingir que tem um quadro aqui nessa parede. Vamos dizer que eu estou aqui, né? Estou um pouco distante da parede. Tem um quadro aqui e a pessoa que eu estou falando, que esse quadro foi um presente, né? Regalo ou é presente do meu pai, ela está ali do ladinho do quadro, olhando ele, apreciando a arte, aquela coisa toda, né? Então vamos dizer que ela está ali, eu estou aqui e o quadro está lá na parede. Então, o quadro está próximo do ouvinte. E aí, qual é o pronome que a gente usa quando o objeto ou a pessoa está próximo do ouvinte? Essa tabla foi um regalo de meu padre. E aí eu viro e falo, mostro ali do outro lado, do outro cômodo, no corredor, na parede lá atrás, enfim. Eu mostro outra tabla, outro quadro para a pessoa, né? Dá uma curiosidade que aquele outro quadro foi um regalo de novia. E o quadro está longe tanto de mim quanto da pessoa que está ouvindo. Então a gente usa aquela tabla, né? Não é repetido o substantivo por questões de coerência de frase. De frase é ótimo. Questões de coerência e gramatical, né? Mas a gente sabe que ele está se referindo a outra tabla, ok? Então, essa tabla foi um regalo de meu padre. Aquela de mi novia, ok? E no plural, no singular e no feminino. A letra C, comprei, pontinho, pontinho, nueva bolsa de palos em Japão. Pontinho, pontinho, são viejas. E aí a gente tem que analisar bem. Por quê? Porque na primeira, ele fala apenas de uma nova bolsa, na primeira frase, na primeira oração antes da vírgula. Ele fala apenas de uma bolsa. E na segunda oração, ele fala de mais uma bolsa, porque os são viejas, ou seja, são velhas. Então tem mais de uma bolsa velha, né? Então, comprei. Aí ele vai falar da bolsa nova do Japão, que está próximo dele, né? Próximo do emissor. Então, comprei esta nova bolsa de palos em Japão. E aí ele vai falar que as outras ali, que tá ali no canto, e a pessoa deve estar olhando, são viejas. Então, e a bolsa está próxima do ouvinte, da pessoa que está ouvindo o que ele está falando, né? No receptor da mensagem. Essas são viejas, né? Então percebe que a gente tem que sempre analisar o substantivo que o pronome está se referindo, e pode ser diferente na mesma frase, e também a questão do grau de distância do emissor da frase e do objeto referido, ou da pessoa referida. Ficou claro? Deu para entender? Que bom. Se não entendeu, o problema é seu. Mentira. Qualquer coisa, me manda o zap, fala comigo, que a gente conversa e resolve isso aí, essas dúvidas aí. Beleza? Então vamos para o próximo de pronomes possessivos. Vamos lá, gente. Exercícios de pronome possessivo. É basicamente a mesma coisa do outro exercício. A gente vai completar as lacunas, ok? Mas agora utilizando as regrinhas dos pronomes possessivos. Lembrando que tem que ver se o pronome vem antes ou depois do que é possuído, né? Do substantivo. E a forma, se vai utilizar uma variação de pessoa, de singular e plural, enfim. Tá? Então dá um pause aí e tenta fazer. Pausou? Então vamos lá. Fez? Ok. Não me gusta que eu utilize herramientas, né? Então a gente vê que herramientas é o objeto possuído. Ela está no plural. E é um substantivo no feminino. Só que como o pronome está antes
do substantivo, a gente não tem variação de feminino e masculino, apenas de singular e plural. Então, não me gusta que eu utilize mis ferramentas, ok? Tranquilo. Agora a letra B. Cada qual tiene, pontinho, próprio estilo de trabalho. Né? Quando não tem esse parênteses é porque está na segunda pessoa. Então a gente vai analisar se está na segunda pessoa, tanto do plural quanto do singular. Né? Aí nesse caso está no singular, cada qual, ou seja, cada pessoa tem seu próprio estilo de trabalho. O que é possuído é o estilo de trabalho, cada um tem o seu próprio estilo de trabalho. Entendeu? Compreendeu? Então, su. Letra C. Pontinho. Abuelos eram alemães. Então, os abuelos, os avós, eram alemães. De quem? De meus e dos meus irmãos. Então, aí é primeira pessoa do plural. Nosotros, nós. Tá? Então, qual é a variação de pronome possessivo que a gente usa? Nuestros abuelos eram alemães. Ok? Como eu disse lá quando eu expliquei as regrinhas, a primeira e a segunda pessoa do plural não tem a forma apocopada, entendeu? Então a gente utiliza a mesma, mesmo ele estando o pronome vindo antes do substantivo, tá bom? Então, nuestros abuelos eram alemães, nuestros porque são abuelos, são dois ou mais avós, enfim. Letra D. Debes cumprir com pontinho obrigações. Então é a segunda pessoa do plural que a gente vai utilizar. Por quê? Porque está conjugado na segunda pessoa do plural. Só que assim, para pessoas que não sabem, questão de verbo, não sei o que, essa frase fica um pouco complicada, tá? Então, no caso é debes cumprir com vuestras obrigações, entendeu? Mas, vamos fingir que essa não existe? Porque, enfim, eu acho que para quem não tem muita noção de conjugação verbal, essas coisas, fica um pouco complicado, tá? Agora, hijo, que te passa? Ou seja, filho meu, o pronome está após o substantivo. Então a gente vai usar a forma plena. Então, hijo mío, que te passa? Filho meu, o que está acontecendo? Você está bem? Né? É utilizar a forma plena porque o pronome está depois do substantivo. Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir a aula, espero que vocês tenham visto até o final. Eu vou puxar o pé de vocês. E qualquer dúvida aí, que tem alguma parte da matéria que não for clara, é só me procurar que eu explico tudinho pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.